Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Coruja de Minerva. Hoje eu quero falar com vocês sobre o ceticismo do filósofo francês Michel de Montaigne. Eu vou te apresentar um ensaio dele chamado Da Loucura de Opinar do Verdadeiro e do Falso, somente com a razão. E também vou levantar as suas principais ideias. Montaigne nasceu e viveu no século XVI na França. Era de uma família nobre e teve uma sólida formação humanística. Estudou latim e leu as grandes obras da antiguidade. Em 1560, ele se tornou um magistrado, trabalhando com o exame de testemunhas e alegações de defesa. 11 anos depois, ele abandona a carreira de magistrado e se isola na biblioteca da torre do castelo de sua família. Montaigne também publicou pela primeira vez os ensaios. Ele é considerado o inventor desse gênero. Como características do ensaio, nós podemos citar a variedade de temas abordados, o tom confessional, a exposição de ideias, as impressões próprias acerca de um tema, a experimentação e as digressões. É muito interessante porque, ao ler os ensaios do Montaigne, nós temos a impressão que ele está conversando com a gente, que ele está nos convidando a fazer uma investigação. Montaigne viveu em um momento histórico de transição, com a ocorrência de importantes fatos históricos, como, por exemplo, as guerras religiosas na França, que desestabilizaram a estrutura política, o apogeu da Renascença francesa e a consolidação da monarquia, e o humanismo e o renascimento na Itália. Do ponto de vista filosófico, podemos encontrar vários elementos no ensaio de Montaigne que o aproxima do ceticismo. Segundo o filósofo e professor Oswaldo Porchat, os filósofos gregos se chamavam de skeptikoi, ou seja, aqueles que examinam, que estudam. Eles também se chamavam de pirrônicos, em referência a Pirro de Elis, que viveu em meados do século IV a.C. O cético chama quem pretende conhecer algo de maneira absoluta de dogmático, pois ele entende que a sua filosofia capturou a verdade. Assim, para um cético, afirmar peremptoriamente que uma doutrina é falsa é uma atitude dogmática. Os céticos vão propor a epoqué, que seria a suspensão do juízo, e ele reconhece que não consegue se deixar persuadir e também não consegue demonstrar a falsidade de algo. Montaigne é um apologista da vida comum, das artes, do reconhecimento dos fenômenos naturais e da ideia de que há uma certa regularidade dos fenômenos, mas sem julgar a realidade última de todas as coisas. Ou seja, o cético vai relatar uma experiência que ele teve, mas não quer dizer que essa experiência seja a verdade. Na introdução dos ensaios, Montaigne adverte o seu leitor que ele escreve para buscar a si mesmo. Ele se reconhece enquanto indivíduo, com sua singularidade. Afirma também que não adianta se guiar por nenhum modelo. Passando agora para a análise direta do texto, eu só quero relembrar a você que agora nós vamos analisar o ensaio número 27 do primeiro volume da obra Ensaios, de Montaigne. O nome do ensaio é Da Loucura de Opinar acerca do Verdadeiro ou Falso, unicamente com a razão. Montaigne começa o ensaio levantando a seguinte pergunta: por que as pessoas acreditam em algumas coisas? E aí ele levanta algumas possíveis respostas. Primeiro, por simplicidade, então as pessoas elas têm pouco autoconfiança para questionar, elas acabam não tendo muitas referências e por isso que elas acreditam nas coisas. Por ignorância, elas têm até um pouco de preguiça de pensar. E também, em terceiro e último lugar, porque elas podem ser facilmente persuadidas. Como elas não têm muitas referências intelectuais e são facilmente sugestionáveis e impressionáveis, elas acabam recebendo as ideias e elas agem de acordo com aquela ideia recebida.
Ele cita como exemplo desse grupo as crianças, até por conta da sua limitada vivência, e também cita as mulheres, né, que isso nos indica um dado ali sociológico de como as mulheres eram vistas dentro daquela sociedade francesa no século XVI, e ele fala do povo, que o povo, de maneira geral, eles acabam sendo muito fáceis de persuadir. E ele também, num segundo momento do texto, ele se pergunta: bom, e por que existem pessoas que não são facilmente sugestionáveis? E antes de levantar aí algumas respostas, ele começa elencando alguns problemas que essas pessoas elas possuem também, né? Então ele está indo de um extremo para o outro. Quais são os problemas que as pessoas que não são facilmente sugestionáveis acabam apresentando? Primeiro, segundo Montaigne, elas desdenham ou condenam como falso tudo aquilo que não parece verossímil para elas. E ele até admite, uma hora no texto, que muitas vezes ele agiu assim. Ele confessa isso para o seu leitor, que quando uma pessoa falava algo que ele não achava plausível, ele sentia pena dessa pessoa, mas ele confessa ali naquele momento no texto que, na verdade, ele que merecia piedade. E o que ele percebeu? Ele percebeu que não dá para condenar algo de maneira absoluta. Que o fato da gente desprezar e desvalorizar algo não significa que aquilo não aconteça ou que aquilo não é importante. E que quando a gente acredita em algo, muitas vezes é pelo hábito e não por alguma estrutura racional. Essas nossas crenças, elas não estão alicerçadas, né, em cima de uma estrutura racional. Muitas vezes é por uma questão de hábito. Ele também chama atenção para o fato de que coisas pouco plausíveis, elas são afirmadas por pessoas renomadas, por pessoas reconhecidas. E o nosso erro é que a gente se coloca em um lugar de saber até onde vão a possibilidade e a impossibilidade das coisas, dos acontecimentos. E isso é uma presunção, né? É uma confiança exagerada. E ele fala que os dogmáticos, eles são presunçosos, pois eles agem confiando única e exclusivamente na sua sentença, na sua definição, na sua verdade. Segundo Montaigne, o presunçoso, que aí se assemelha muito com o dogmático, ele prefere acreditar que ele está certo, sendo que se ele duvidasse, ele saberia que ele não tem toda a certeza, que todos os fundamentos, ele não tem todas as bases do conhecimento, né? Ele não conseguiria atingir o conhecimento absoluto. Montaigne, também num determinado momento do texto, cita exemplos de pessoas que servem de testemunho para isso que ele está falando, né? Para toda essa problemática, essa investigação que ele está levantando. Por exemplo, o rei Felipe de Nantes, ele cita também Plutarco, César, Plínio e também Santo Agostinho, que ele diz ser um grande filósofo e doutor da igreja. E ele afirma que muitas vezes as pessoas, elas não apresentam argumentos razoáveis, mas elas têm autoridade para se pronunciar sobre determinado assunto. E nós temos uma tendência, de maneira geral, a gente despreza aquilo que a gente não entende. Num determinado momento do texto, ele admite que ele está vivendo em tempos difíceis. Nas palavras dele, tempos de perturbações religiosas. E ele critica os católicos que muitas vezes abandonam a sua fé. Muitas vezes, eles acabam caindo em contradição, principalmente os dogmáticos e os presunçosos. De maneira geral, nós somos acometidos por dois fatores. O primeiro é um desejo de glória, o que nos impede de duvidar, ou até mesmo pela própria curiosidade, que nos impede de praticar a epoqué, a suspensão do juízo. Sempre queremos chegar a uma solução absoluta, a uma decisão final. Pessoal, eu espero que você tenha gostado de conhecer o ceticismo de Michel de Montaigne. Sapere aude, saudações filosóficas e até a próxima!